Mas eu gostaria de fazer uma observação anterior ainda em relação à partilha ou à destinação dos ativos empresariais, que é no caso do testamento, da sucessão, e não somente no divórcio ou na separação, tá? Eu estava lembrando agora, nós tivemos aí uma repercussão grande sobre o falecimento de um dos maiores empresários da história do Brasil, que foi o Abílio Diniz. E a imprensa anunciou, e aquilo me chamou a atenção, contando a história, relembrando a história do Abílio Diniz, que o pai do Abílio Diniz, que era o titular das ações do Grupo Pão de Açúcar, foi o fundador do Pão de Açúcar, e teve nessa jornada, do seu lado, como braço direito, o filho Abílio, que era o filho mais velho. Ele resolveu fazer uma justiça ainda em vida. Ele deixa um testamento indicando, dentro do universo dos seus bens, o que deveria ficar com quem. Evidentemente que o ativo mais cobiçado, mas não necessariamente o mais valioso, eram as ações do Pão de Açúcar. Ele deixa um percentual expressivo, e com isso o controle da empresa, das ações do Pão de Açúcar, em testamento para o Abílio Diniz. Mas compensa os demais filhos, os irmãos do Abílio, com outros ativos que valeriam, segundo uma avaliação criteriosa, de forma equivalente. Eu me lembro que um desses irmãos do Abílio, que era o Alcides Diniz, eu tive inclusive o prazer de conhecer pessoalmente, convivi com ele em São Paulo, cheguei a me reunir com ele numa casa maravilhosa que ele tinha nos Jardins, no Jardim Paulista, onde era a sede das empresas dele. Quer dizer, aquela casa maravilhosa era quase um palácio, era um ponto turístico em São Paulo. Ela foi deixada em testamento para o Alcides em detrimento de ações do Pão de Açúcar que foram legadas ao Abílio. Quer dizer, essa disposição patrimonial sobre os ativos empresariais, ela também se dá cada vez mais nos testamentos, pelo patriarca da empresa. E isso me ocorre quando a Helena traz aqui o assunto de holding, né? Um outro exemplo, assim, muito na pauta do dia a dia, eu acho que há um mês atrás, houve a entrega dos prêmios Emmy para as melhores séries de televisão. E nós tivemos como grande ganhador em quase todos os quesitos uma série que eu até recomendo a todos, eu achei maravilhosa, que é o Succession, né? Quer dizer, todo o enredo do Succession, ele diz respeito à pressão dos filhos, eram 4 filhos, sobre o pai, patriarca, fundador de um império empresarial lá nos Estados Unidos. E a situação jurídica é muito parecida com a nossa aqui no Brasil, sobre esse prisma, para receber do pai ações com poder, né, ou com a prerrogativa de comando na empresa. Quer dizer, nós temos aqui, e nós não vamos estressar esse assunto agora, mas nós temos várias categorias de ações, várias classes de ações. Ações com direito a voto, ações com preferência em distribuição de dividendos. E esse caso envolvia a pressão dos filhos em relação ao pai para que, em testamento, legasse ações com direito ao comando da empresa. E o pai teria feito isso 2 ou 3 vezes, sempre alterando esse testamento e fazendo uma espécie de rodízio dos filhos do poder, quase como um grande manipulador, brincando de Deus, né, no final da vida. E eu não vou contar o final, porque o final é surpreendente, é muito legal, e fica aqui, paralelamente à nossa conversa que é jurídica, uma recomendação para que se assista à série. Cristiana, como funciona isso, né, no Brasil? Nós temos o exemplo do Abílio, eu trago agora essa curiosidade sobre Succession, e no Brasil é exatamente assim, né? Sim, no Brasil, o testamento, embora não seja lembrado, né, a prioristicamente, quando a gente fala em planejamento sucessório, hoje se pensa muito em holding. É um assunto que está na moda há muito tempo. Mas o testamento, ele é uma ferramenta de planejamento sucessório extremamente importante e muito barata, porque através do testamento, eu não vou transferir o patrimônio imediatamente, eu não vou transferir as cotas de uma empresa, eu vou prever tão somente como eu quero que isso ocorra. Né? Um testamento pode custar menos de R$1.000, né? 500, 300, vai depender do número de laudas que contiver, quantas folhas tem o documento. E através do testamento, o patriarca vai então dispor sobre essas cotas, como ele gostaria que houvesse essa divisão, claro que respeitando a legítima, né? Ninguém pode doar, dispor de mais da metade do que tem, quando tem filhos, quando tem cônjuge,
Mas é muito importante, é uma ferramenta muito barata. E esse brincar de Deus, né, que tu disseste, como na série, também é muito barato. Porque basta eu revogar o testamento anterior e fazer o novo testamento. Era o que acontecia na série. Ele mudava a designação do comando várias vezes. Exatamente. E o testamento tu vai lá, revoga, faz outro. Eu já veio um cliente até mim uma vez que eu já fiz 5 testamentos para ele. 5 testamentos. Dentro de 5 anos, 5 testamentos foram feitos. E eram detalhes. Às vezes a gente nem revogava todo o testamento anterior, né? Incluía uma nova cláusula, se referia ao testamento anterior, que ele se mantinha rígido, válido, quanto às demais disposições, mas incluíamos alguma coisa. E isso é muito interessante, porque é um documento acessível aí a muita gente, né? Uma ferramenta acessível, relativamente, não vou dizer barata, mas é barato, né? Comparado aí à doação, à criação de uma holding. E, muito bem lembrado, a empresa, a divisão das empresas, dos ativos, isso pode e deve, inclusive, quando há uma empresa, compor aí o objeto do testamento. Então, essa série aí, realmente, né, eu acho que ela é muito interessante, porque demonstra muito isso, lida com os egos da família, porque muitas vezes o objeto do testamento é de conhecimento de todo mundo na família. Sim. Pode não ser, porque é um documento público, mas embora público, somente é concedido acesso a ele quando o testador morre. Ele é público depois da morte. Depois da morte, exatamente. Ele é público porque ele é feito numa escritura pública, que garante muito mais segurança aquele documento, porque ele nunca vai ser extraviado, nunca vai ser perdido. O documento estará no tabelionato de notas. Mas o testador pode mostrar uma via para a família, como pode não mostrar, como pode todo mundo ser pego de surpresa, porque um dos documentos que deve ser apresentado obrigatoriamente é uma informação ali do colégio notarial, né? Dizendo se há ou não há testamento. Exato. Então, ninguém foge disso.